Eu vou fazer aqui no Word mesmo. Ah, tá gravando. Eu vou fazer aqui no Word mesmo, e aí depois que eu terminar de fazer, eu mando esse arquivo para vocês, tá? Eu coloco lá no Ava o arquivo com a correção, aí vocês podem ter acesso ao que a gente fez aqui. Se quiserem acompanhar fazendo junto no caderno, também é uma boa, tá? Mas eu vou mandar esse arquivo aqui. Assim que eu terminar de resolver todos, eu mando para vocês. Então, eu preparei uma lista aqui com alguns exercícios, tá? Que falam um pouco sobre cada coisa que a gente fez no bimestre, tá? Então, tem um pouquinho de probabilidade, tem um pouquinho de distribuição binomial. A única coisa que eu não coloquei aqui é distribuição de probabilidade, tá? Aquela primeira lá das... que tinha os oficiais, lá que eu não coloquei, tá? Mas também pode ser que tenha na prova aí na atividade avaliativa. Então, aquela lá, não coloquei aqui, mas pode ser que caia, depois vocês dão uma retomada naquilo, que foi a única coisa que não coloquei aqui, tá? Então, vou começar aqui pela questão 1, né? Que é o seguinte. Vejamos. São lançados 2 dados não viciados. Liste o espaço amostral, que são todos os resultados possíveis, e calcule a probabilidade de... Aí tem várias ali para calcular. Eu vou começar, então, montando aqui o espaço amostral com vocês, tá? Deixa eu pegar o vermelho. Começar montando o espaço amostral com vocês. O espaço amostral é o conjunto de tudo que pode haver. Então, pense assim, eu joguei 2 dados. O que pode ter? Pode ter, por exemplo, 3 no primeiro e 5 no segundo. Pode ter 4 no primeiro e 3 no segundo, tá? Então, é isso que a gente vai montar agora. O espaço com todas as possibilidades, tudo que pode acontecer. Eu vou colocar assim, e vou colocar aqui tudo que pode acontecer. Então, pode ser que caia 1 no primeiro e 1 no segundo, 1 no primeiro e 2 no segundo, 1 no primeiro e 3 no segundo, 1 e 4, 1 e 5, 1 e 6, certo? Agora, vamos colocar 2 no primeiro. Aí vai mudando, até fechar tudo. 2 no primeiro e 1 no segundo. 2 e 2. 2 e 3. 2 e 4. 2 e 5. 2 e 6. 3 no primeiro e 1 no segundo. 3 e 2. 3 e 3. 3 e 4. 3 e 5. E 3 e 6. 4 no primeiro e 1 no segundo. 4 e 2. 4 e 3. 4 e 4, 4 e 5, 4 e 6. Aí 5 e 1, 5 e 2, 5 e 3, 5 e 4, 5 e 5, 5 e 6, 6 e 1, 6 e 2, 6 e 3, 6 e 4, 6 e 5 e 6 e 6, certo? Tudo que pode acontecer está listado aqui. Esse é o espaço amostral, tá? O número de elementos desse espaço amostral é 36, tá? Nós temos 36 possibilidades diferentes nesse experimento. E aqui tá tudo, nada diferente disso acontece. Agora, vamos definir aqui os eventos. No evento, aqui no primeiro, nós temos um par de pontos iguais, tá? Qual é a probabilidade de ocorrer um par de pontos iguais? Então, vejamos. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Então, vamos definir que o evento A seja pontos iguais. Tá? Eu vou fazer esse aqui bem passo a passo, os outros eu faço um pouco mais rapidinho. Quais são os elementos do conjunto A? Tudo onde tem pontos iguais. Então, a gente tem pontos iguais, ó. A gente tem pontos iguais aqui. Vou pegar um lápis para não ficar muito rabiscado. A gente tem pontos iguais aqui, 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 aqui e aqui, certo? Então, os elementos do conjunto A são 1 e 1, 2 e 2, 3 e 3, 4 e 4, 5 e 5, 6 e 6, certo? Ao todo, nós temos 6 elementos. Então, o número de elementos do conjunto A é 6. Então, a probabilidade de se obter um conjunto de pontos e um par de pontos iguais é a probabilidade que o conjunto A aconteça, que é o quê? O número de elementos do conjunto A, que é 6. Vou colocar aqui. O número de elementos do conjunto A, que é 6, pelo número de elementos do espaço amostral. Então, vai ficar de 6 em 36, ok? Dividindo aqui por 6, também posso dizer que a probabilidade de A é de 1 em 6, ou podemos dividir
1 dividido por 6. Tem resposta. 1 dividido por 6, cadê? Aqui. 1 dividido por 6 é 0,1667. 0,1667, ou seja, 16,67%. Certo? Um par de pontos iguais, então é 16,67%. Só você contar dentro do espaço amostral aonde nós temos pontos iguais, e ali está a probabilidade de acontecer o evento conjunto A. Agora vamos aqui para o B. Obter um par de pontos onde o primeiro é maior que o segundo. Então, vejamos. O primeiro maior que o segundo. Aonde nós temos o primeiro maior que o segundo? Deixa eu procurar aqui. O primeiro sendo maior que o segundo. Aqui nós temos o primeiro maior que o segundo. Aqui, 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 aqui. Esse e esse. Certo? Em todos esses casos que eu circulei aqui, o primeiro é maior do que o segundo. Então, são ao total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. São 15 casos onde o primeiro é maior que o segundo. Então, conjunto B, dizer lá, o primeiro maior que o segundo. Que o segundo. O número de elementos do conjunto B são 15. Então, a probabilidade de que B ocorra vai ser de 15 em 36, certo? 15 em 36. 15 divididos por 36 dá 0,4167. Ou seja, a probabilidade de que o primeiro seja maior do que o segundo é de 41,67%. Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Não? Então, tá. A soma dos pontos ser 13. A soma dos pontos ser 13. Nós vemos aqui no espaço amostral que a maior soma possível entre os dois pontos é 12, certo? Por que que é 12? Porque se a gente somar aqui o primeiro com o segundo, somar os dois aqui no maior caso que tem aqui, ó, a soma é menor que 13, tá? A soma é 12. Não tem como a soma dar 13. Então, o conjunto C, que é o conjunto dos pares, onde a soma dá 13, é um conjunto vazio. Não tem nenhum elemento nesse conjunto, tá? Então, esse conjunto C, soma 13, é um conjunto vazio. Não tem elementos nesse conjunto. O número de elementos desse conjunto é 0. Portanto, a probabilidade de que ele ocorra é de 0 em 36, logo 0%, tá? Esse evento aqui é o evento impossível. Impossível. Não é possível dar 13, tá? Então, a soma, o resultado dele é 0%. Agora, se fosse a soma menor que 13, aí seria 100%, né? Qualquer um dos casos ali, nós temos a soma menor que 13. Então, a soma 13 não pode, mas a soma menor que 13, qualquer um dos casos aqui, qualquer dois pares de pontos, dois dados que você joga, a soma com certeza vai dar menor que 13. Aí ele é um evento certo, evento certo, tá? Nesse caso, é um evento impossível. Eu vou colocar aqui. Caso fosse, vamos colocar aqui um evento E. Soma menor que 13. Soma menor que 13. Aí, a soma menor que 13, os elementos do evento E são 36. Em todos eles, a soma dá menor que 13. Aí, a probabilidade de que esse evento ocorra é de 36 em 36 e, portanto, 100%. 1, né? 100%. Legal? Então, esse aqui é um evento impossível. Esse aqui é o evento certo. Que com certeza acontece, tá? E esse primeiro é um evento impossível. Então, esse aqui é um complemento um do outro. Obter a soma 10, sabendo que o par de pontos é igual. Então, qual é a chance de que, sendo dois dados iguais, a soma dê 10? Então, vamos chamar aqui de evento D. São dois iguais em que a soma dá 10. Só vai acontecer isso em um caso, apenas um caso, que é aqui, ó. Aqui a soma dá 10, certo?
5 mais 5 vai dar 10. Ele só será... temos 3 casos onde a soma é 10. Aqui, aqui e aqui. Os 3 casos são esses. Opa, aqui não. No de cima, né? Aqui, na verdade. Opa. Temos 3 casos onde a soma é 10. Aqui, aqui e aqui. Só que ele quer pontos pares iguais, valores iguais. Então, só acontece nesse que eu circulei, que é no 5 e 5. Então, em um único caso, nós temos pontos iguais e a soma dá 10. Qual é a probabilidade que isso ocorra? Só vai acontecer em um caso, que é no par 5 e 5. Então, a probabilidade de que isso ocorra é de 1 em 36, certo? 1 em 36. 1 em 36 vai ficar 0. 1 dividido por 36. Vou fazer a conta aqui. 1 dividido por 36. Vai ficar 0,0278. 0,0278. Ou seja, é de 2,78%. 2,78%. Certo? Alguma dúvida? Esse primeiro bem tranquilo, né? Só aplicação direta da probabilidade. Não tem muita novidade. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar, tá? Não tem problema. Vamos para o 2. Um lote de 30 passagens é formado por 20 passagens para Belém e 8 para Manaus e 2 para Natal, tá? Então, são 30 passagens, 20 são para Belém, 8 para Manaus e 2 para Natal. Seleciona-se uma passagem ao acaso. Qual a probabilidade de que a passagem seja para Manaus? Então, vou selecionar o acaso. Qual é a probabilidade de que seja para Manaus? Então, como que está esse espaço amostral? Só para a gente entender mais ou menos como que está o espaço amostral. O espaço amostral está algo mais ou menos assim, ó. Ele está algo mais ou menos assim, ó. Mais ou menos assim. O espaço amostral tem um conjunto aqui de 20 passagens para Belém. Então, aqui eu tenho Belém, 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 Belém. Várias aqui. Totalizando 20, tá? Aí eu tenho 8 para Manaus, 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 Manaus. Totalizando aqui 8. E eu tenho 2 para Natal. Tá? Esse é meu espaço amostral. O espaço amostral possui 30 elementos. Ok? O espaço amostral tem 30 elementos. São as 30 passagens que foram vendidas. Ok? Muito bem. Qual é a probabilidade de que a passagem seja para Manaus? Deixa eu baixar aqui. Senão... Desculpem. Qual é a probabilidade de que a passagem seja para Manaus? Então, desse grupo de passagens aqui, probabilidade de Manaus, esse grupo de lote de 30 passagens aqui, existem algumas que são para Manaus. Então, Manaus é o conjunto que possui as 8 passagens para Manaus. Manaus. Então, as 8 que tem aqui, certo? O número de elementos desse evento são 8. Qual é a probabilidade que ele ocorra? A probabilidade que ele ocorra é o número de elementos do evento, que são 8, pelo número de elementos do espaço amostral, que são 30, certo? Então, fica 8 sobre 30. Alguém falou alguma coisa? Passou. Beleza. Então, 8 sobre 30. Um pouquinho, deixa eu menor. Enxergo o chat. 8 sobre 30. 8 sobre 30, 8 divididos por 30 vai ficar 6,67. Deixa eu conferir. 8 dividido por 30. 8 não é. 8 divididos por 30 vai dar 8 dividido por 30. 0,2666. 0,2667. Ou seja, é de 26,67%. Legal? Ok. Não seja para Belém. Qual a probabilidade que a passagem não seja para Belém? Então, se não é para Belém, ou ela é para Manaus, ou ela é para Natal, certo? Não é para Belém. Então, qual é a probabilidade de a passagem não ser para Belém? Não Belém.
é o quê? Ou Manaus ou Natal. Vai ser probabilidade de ir para Manaus mais a probabilidade de ir para Natal, tá? Ou é uma coisa ou é outra. Probabilidade de Manaus é 8 em 30. 8 em 30, que a gente já fez antes. Probabilidade de Natal é 2 em 30. Claro que também poderia, aqui, se você quisesse, já juntar aqui as 10, que tem 2 para Natal e 8 para Manaus, e fechou, tá? Não precisaria calcular assim. 2 mais 8 vai ficar 10 em 30. 1/3, 0,3333, dá 30 e 0. Bem feitinho. Dá 0,3333, que equivale a 33,33%, certo? Então, a probabilidade de ir para Belém, não ir para Belém, é a probabilidade de ir para Manaus ou Natal, ou seja, Manaus mais Natal. Passagem seja para Belém ou Natal, que a passagem seja para Belém ou Natal. Então, a passagem seja para Belém ou, então, Natal. Quando aparece essa palavra ou, tem que lembrar que é união, tá? Como não existem passagem para os dois destinos ao mesmo tempo, não existe alguém indo para Belém e Natal, então a gente não tira a interseção. Se tivesse, eu teria que fazer a probabilidade de ir para Belém, mais a probabilidade de ir para Natal, menos a interseção entre eles, tá? Belém, interseção Natal. Teria que fazer isso. Como não tem elementos em comum, então a gente só soma as duas. Probabilidade de Belém mais probabilidade de Natal. Só somamos as duas. Belém são 20 em 30. Natal são 2 em 30. 2 em 30, certo? 20 mais 2 vai ficar 22 em 30. Vou fazer a conta aqui. 22 dividido por 30, 73,33. 0,7333. Ou seja, 73,33%. Sempre que forem fazer a conta, façam com 4 casas, tá? Coloca 4 casas, que depois, na hora de transformar para porcentagem, ela fica porcentagem com 2 casas. A menos que, isso é bem importante, a menos que o resultado que aparecer aqui, por exemplo, se ficar 0,9999996, se ficar assim, ó, isso aqui não é 100%, tá? É quase 100%, mas não é. Tem uma diferencinha ali. A menos que o resultado que você encontrar, e se você arredondar aqui na segunda casa, ele dê 100% e não seja, aí tem que colocar mais casas, tá? Então, o que vai dizer a quantidade de casas que você tem que colocar, basicamente é o número que vai aparecer ali. Se ficar definido, bem definido o valor do percentual, na segunda casa, fechou. Se não, tem que colocar mais, tá? Mas isso é dependendo do exercício. A gente vai fazer um aqui hoje que precisa de mais casas também, tá? Então, por padrão, coloquem sempre 4, tá? Na gapeira que for fazer, coloque sempre com 4 casas, mas pode ser que em alguns casos precise de mais. Número 3. Um grupo de 300 empresários cadastrados por uma agência de viagens. Num grupo de 300 empresários cadastrados por uma agência de viagens, 100 visitarão Fortaleza, 80 visitarão Manaus e o restante visitarão outras cidades. Se 30 empresários visitarão as duas cidades, ou seja, tanto Fortaleza como Manaus, calcule a probabilidade de um funcionário aleatoriamente escolhido visitar. Então, vejamos aqui. Aqui a gente tem que montar a interseção, tá? Porque existem pessoas indo para os dois lugares. Não é só um ou outro, como era no anterior ali. Tem gente indo para os dois lugares. Então, vou fazer aqui um conjunto representando o pessoal que vai para Fortaleza, o outro conjunto representando o pessoal que vai para Manaus, ok? O que ele disse aqui? Que sempre começa na interseção, nos elementos em comum, tá? O que tem em comum em Fortaleza e Manaus. Existe um grupo de 30 empresários que visitarão as duas cidades, certo? Então, aqui no meio, na interseção entre Fortaleza e Manaus, eu vou colocar 30, que é o grupo que vai visitar as duas cidades, tá? Aí eu sei que 100 vão para Fortaleza. Já tem 30 ali, então faltam 70. Então aqui, Fortaleza, se eu pegar só o conjunto Fortaleza aqui, ó, eu tenho ao todo 100 pessoas.
tá? Se eu pegar, agora eu vou ver aqui, 80 visitarão Manaus. Já tem 30, então eu vou colocar 50. Se eu pegar só o conjunto Manaus aqui, ó, eu tenho as 80 pessoas, tá? Então, 80 em Manaus, 100 em Fortaleza. E existe ainda aquelas pessoas que não vão visitar nenhuma cidade. Outras cidades, né? Num total de 300, então aqui tem 150, 70 mais 30, 100, mais 50, 150. Aqui tem 150 pessoas, existem 150 ainda que vão para outros lugares, de acordo com o enunciado. Agora a pergunta é, calcule a probabilidade de um empresário aleatoriamente escolhido visitar Fortaleza. Então, Fortaleza, você vai pegar todo mundo que está indo para Fortaleza. São os 70 aqui que vão só para Fortaleza e os 30 que vão para as duas. Então, qual a probabilidade que ele visite Fortaleza? Vai ser de 100, certo? Que é o total de pessoas indo para Fortaleza. De 100 em 300, que é o número total de pessoas. 100 divididos por 300 dá 0,3333, ou seja, 33,33% de probabilidade de ir para Fortaleza. Mesma coisa para Manaus, tá? Manaus aqui tem um total de 80 pessoas. Então, a probabilidade de Manaus vai ser probabilidade de só Manaus ou Fortaleza e Manaus. Então, vai ser 30 mais 50, 80 pessoas. 80 em 300. 80 em 300 vai ficar, deixa eu dividir aqui, 80 dividido por 300. Opa. 0,2667. Ou seja, 26,67%. Agora, Fortaleza ou Manaus. Fortaleza ou Manaus. Quando aparece o ou, tem que usar a fórmula da união, tá? Probabilidade de ir para Fortaleza ou Manaus, ou a gente usa união, é a probabilidade de ir para Fortaleza, mais a probabilidade de ir para Manaus, menos a probabilidade da interseção entre Fortaleza e Manaus, certo? Porque vai contar duas vezes a mesma pessoa. Probabilidade de Fortaleza, a gente já fez aqui na letra A, é de 100 em 300. Probabilidade de Manaus, a gente fez na letra B, é de 80 em 300. Menos a interseção entre eles. Qual que é a interseção? Aqueles que vão para os dois lugares, que são esses 30 aqui. Então, menos 30 em 300. Aquele que está no meio do conjunto ali, dos conjuntos. 180 menos 30 vai ficar 150 em 300, que é igual a 50%, certo? Então, 50% deles vão ou para Fortaleza ou para Manaus. Ou Fortaleza ou Manaus, beleza. Agora, alguma dúvida, gente? Tudo tranquilo? Numa caixa existem 20 peças, sendo 14 boas e 6 com pequenos defeitos. Então, nós temos 20 peças, totalizando 14 boas e 6 com defeitos. Se eu fosse montar um espaço amostral, só para ter uma noção, como que seria? Seria algo mais ou menos assim. Espaço amostral, eu tenho as 20 peças, tá? 14 são boas, então são boa, 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 boa. Aqui tem 14 elementos. E 6 com defeito. Defeito, 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 defeito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 com defeito. Certo? Basicamente seria isso. O espaço amostral com as 20 peças. É isso aí, tá? Bom, qual é a probabilidade de retirando duas peças sem reposição? Então, eu vou tirar uma e vou tirar a outra. Nós temos uma boa e outra com pequenos defeitos. Uma boa e outra com pequenos defeitos. Então, o que nós sabemos? Nós sabemos que a probabilidade de que uma seja boa, tal que a outra tenha defeitos, é a probabilidade de ser boa, divididos pela probabilidade de ser boa e com defeito, certo?
Uma boa e defeito, é isso aí. Essa é aquela fórmula que nós usamos para a probabilidade com condição, tá? Se eu inverter aqui, colocar isso para cá, vai ser o seguinte, aqui na verdade é o invertido aqui. Aqui é invertido. Pronto. O que vai ser? Vai ser a probabilidade de ser boa e com defeito, vai ser a probabilidade de a primeira ser boa, vezes, aí isso aqui vai passar multiplicando, né? Isso aqui vai passar multiplicando lá. Como é que fica aqui? Deixa eu voltar aqui. Na verdade, vou fazer direto, que é mais fácil. Tempei. O que eu tenho? A probabilidade que a primeira seja boa e a segunda tenha defeito é a probabilidade que a primeira seja boa vezes a probabilidade de que a segunda tenha defeito, dado que a primeira foi boa, tá? É uma probabilidade com condição, ok? Ó, probabilidade de ser boa e defeito, tá? Lembrando que a interseção é o e, ok? Da primeira ser boa e a segunda ter defeito é a probabilidade que a primeira seja boa, vezes a probabilidade de que a segunda tenha defeito, dado que a primeira foi boa. Então, existe uma condição, tá? Por que eu tenho que colocar isso? Precisa, professora, colocar esse negócio aí de D barra B, você confunde muito. Não precisa, tá? Não precisa colocar. Basta você lembrar o quê? Basta você lembrar que houve uma modificação no espaço amostral. A partir do momento que você tirou a primeira boa, o espaço amostral já não é mais o mesmo, tá? O espaço amostral modificou-se. Então, se você lembrar que tem que modificar o espaço amostral, não precisa colocar nada disso, só você fazer direto, tá? Vamos lá. Probabilidade de ser boa e defeito. E defeito. A probabilidade de que a primeira seja boa. Então, nós temos lá 20 peças, 14 são boas. Então, a probabilidade de que a primeira seja boa é de 14 em 20, tá? Supondo que você retirou a primeira peça e ela foi boa. É isso que está dizendo isso aqui, ó. Probabilidade que a segunda tenha defeito, dado que a primeira foi boa. P, D, barra B. Isso supõe que esse fato aqui aconteceu. Ou seja, que você tirou uma peça e era boa, tá? Supõe que aquilo já aconteceu. Você tirou uma peça e era boa, quer dizer que no espaço amostral agora só sobraram 19 peças, não tem mais 20, tá? Você já tirou uma. Qual é a probabilidade de que essa uma que você vai tirar por a segunda aqui tenha defeito? Ainda nós temos 6 peças com defeito no espaço amostral, então aqui vai ser 6 em 19, tá? Supondo que isso, que a primeira coisa aconteceu, o que sobra para a segunda? Aconteceu da primeira peça ser boa. O que vai ter? Vamos ter para a segunda peça. Agora 19 peças no espaço amostral e 6 com defeitos, tá? Multiplicando aqui 14 vezes 6, vai ficar 84. 20 vezes 19 vai ficar 380. Então, ficou de 84 em 380, que vai dar 0,22, 105. Então, é 11, certo? 0,2211. 22,11%, né? 22,11%. Agora, as duas boas. As duas boas quer dizer que a primeira é boa e a segunda também, tá? A primeira é boa e a segunda também é boa. A probabilidade de que a primeira seja boa e a segunda seja boa. Então, seguindo a mesma ideia, é a probabilidade de que a primeira seja boa, vezes a probabilidade de que a primeira seja boa, segunda seja boa, dada que a primeira foi boa, tá? Então, aconteceu já de sair boa na primeira peça, eu quero saber como que a segunda vai ser boa, tá? Então, isso é a condição de que as duas sejam boas. Então, a probabilidade de que a primeira seja boa e a segunda também. O espaço amostral tem 14 peças boas, então é 14 em 20 na primeira. Se eu já tirei uma peça boa na primeira, qual é a probabilidade de que eu tire uma outra boa na segunda? Então, agora só sobraram 13 boas, tá? E 19 peças no espaço amostral.
14 vezes 13 vai dar 182. 20 vezes 19, 380. 182 dividido por 380, 0,4789. 0, ou seja, 47,89%. Legal? Agora, as duas com defeito. Muito semelhante com o de cima, né? As duas com defeito vai ser o quê? Deixa eu só rascunhar isso aqui, tá? Defeito na primeira, 6 em 20. Defeito na segunda, 5 em 19. Diminuiu uma com defeito, tá? Porque eu tirei na primeira já uma defeituosa. 6 vezes 5, 30. 20 vezes 19, 380. Vai dar 0,0789. Ou seja, 7,89%. Legal? Muito bem. Com isso, encerramos a parte de revisão sobre a probabilidade, tá? Probabilidade condicional, probabilidade de união, de eventos e todas essas. Agora começamos as distribuições, tá? Numa empresa, a cada 100 passagens, 100 peças. Deixa eu só dar uma puxadinha para baixo aqui. Numa empresa, a cada 100 peças vendidas, 30 são para o Rio de Janeiro, tá? Na venda de 6 peças, qual a probabilidade que 4 sejam, que nenhuma seja? Então, vamos primeiro pensar aqui o que está acontecendo, tá? São 100, a cada 100 peças vendidas, 30 vão para o Rio de Janeiro, ok? A cada 100 peças vendidas, 30 vão para o Rio de Janeiro. Então, qual é a probabilidade de uma peça produzida ser vendida para o Rio de Janeiro, uma peça ser vendida para o Rio de Janeiro? Se de cada 100, 30 vão para lá, então a probabilidade de vender uma peça para o Rio de Janeiro é de 30%, certo? P é 0,30. A probabilidade de não ser para o Rio de Janeiro, que é o Q, o complemento, é 0,70, ok? Então, o sucesso é vender uma peça para o Rio de Janeiro. A chance de vender uma peça para o Rio de Janeiro é 30%, tá? A chance de não ser para o Rio de Janeiro é 70%. Aqui eu vou fazer o teste 6 vezes, porque são 6 peças, tá? 6 tentativas, sempre vão ser 6. Qual é a probabilidade que 4 sejam para o Rio? Então, eu estou vendendo 6. Qual é a probabilidade que 4 vão para o Rio de Janeiro? Então, como que era a mesma fórmula? P de x igual a K é igual a CNK, P elevado a K, Q elevado a N menos K, certo? Onde nós temos o que aqui? Vamos dar uma olhada. K é quantos sucessos eu quero, tá? Quantidade de sucessos. Quantos sucessos eu espero ter? Nesse caso aqui vai ser 4, nesse caso vai ser nenhum, nesse caso vai ser 3, nesse caso 4 ou mais, tá? Então, o K é definido pelo exercício. Que vai ser esse K? O N é a quantidade de tentativas de ensaios, né? Ou vou colocar tentativas. Eu vou tentar quantas vezes até obter aquele sucesso que eu quero? Eu vou tentar, nesse caso, em todos eles, eu vou tentar 6 vezes, tá? São 6 peças. Na venda de 6 peças. Então, o N, nesse caso, vai ser 6. O P é a probabilidade de sucesso. Já definimos anteriormente, a chance de vender para o Rio de Janeiro é 30%. E o Q é a probabilidade de fracasso. Tá? Lembrando que P mais Q tem que ser igual a 1, tá? A soma de P mais Q tem que ser igual a 1. E o CNK é o CNK é a combinação, né? CNK é N fatorial sobre K fatorial, N menos K fatorial. É a combinação simples de N elementos agrupados de K em K, tá? Então, essa é a fórmula da distribuição binomial.
binomial. Ok? Muito bem. Então, vamos ver aqui. Qual a probabilidade de que 4 sejam para o Rio de Janeiro? Então, eu vou vender 6 peças. Qual é a probabilidade de que 4 dessas 6 vão para o Rio de Janeiro? Vou dar uma olhada aqui. Vou fazer aqui bem grande. Vai ser bem espaçoso. 6 peças, 4 para o Rio. Então, vamos fazer aqui. O nosso N, o P, continua sendo 0,30, é o mesmo para todos. O Q é 0,70, probabilidade de vender para o Rio 30%, de não vender para o Rio 70%. Vou fazer 6 tentativas e eu quero 4 sucessos. 4 sejam para o Rio de Janeiro, tá? Então, a P de X igual a K é igual a C NK, P elevado a K, Q elevado a N menos K. O K vale 4, N 6 e assim por diante. Então, vou substituir aqui. P de X igual a 4 é C, o N vale 6, 6, 4, vezes P vale 0,30, elevado a K, que é 4, vezes o Q, que é 0,70, não precisa do zero. 0,7, elevado a N menos K, 6 menos 4. Ok? Então, aqui teremos C64, deixa eu calcular aqui. C64. Eu vou fazer esse na mão, tá? 6 fatorial sobre 4 fatorial, 6 menos 4 fatorial. O ideal é que não faça, o ideal é fazer na calculadora. Então, aqui fica 6 fatorial sobre 4 fatorial, 6 menos 4 é 2 fatorial. Na HP, a gente começa a partir daqui, tá? Caso a gente fosse fazer na HP, começaria a ser a partir daqui. Eu vou fazer na mão, então, tanto faz. C64. Vou desenvolver o 6 até chegar no 4. 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. O 4 fatorial eu mantive, tá? Para cortar aqui o de cima com o de baixo. 6 vezes 5, 30. 30 divididos por 2 fica 15. Como que faz na HP? Vou tomar aqui. Na HP você vai fazer o seguinte. A partir dessa parte que eu circulei em rosa aqui, dessa parte aqui, tá? Vai fazer como? 6, N fatorial, 4, N fatorial, 2, N fatorial, multiplica e divide. Tá? De novo. 6, N fatorial. Conforme você vai digitando os valores, ele vai guardando na memória da HP. Então, ele guardou o 6 fatorial. Agora, eu vou digitar o 4. 4 fatorial, guardou na memória. Agora, eu vou digitar o 2. 2 fatorial, guardou na memória. Ele tem 3 posições de memória. Então, com os dois últimos que eu digitei, que foi o 4 e o 2, eu quero que ele multiplique. Então, eu coloco vezes. São os dois de baixo aqui, ó, tá? Com o de cima que estava lá antes, o primeiro que eu digitei, eu quero que ele divida. Então, divido, tá? Ele vai fazer as operações na ordem que você colocou os números. Beleza? Primeiro que você digitou, fica na primeira memória, na primeira posição da memória, e assim por diante. Então, o C42 deu 15. Não, é C64, né? Tá certo. C64 deu 15. Então, probabilidade de x igual a 4 vai ficar 15, vezes 0,3 elevado a 4, vezes 0,7 elevado a 2, tá? 6 menos 4, que é 2. Então, aqui eu vou fazer o quê? Todos eles e vou multiplicar 2 vezes. Então, eu vou colocar primeiro 15. O 15, Enter. Quando eu não tenho uma operação para fazer com 15, uma potência, uma raiz, um negócio assim, eu só dou Enter. Ele guardou na memória. Agora, eu vou fazer 0,3 elevado a 4. Tá? 0,3 elevado a 4. Guardou na... Deixa eu deixar com 4 casos. Isso aqui, quando eu fiz a conta, ele já guardou na memória. Tá? 0,7 elevado a 2, ele guardou na memória. Então, ele tem os três números na memória. O 15, que eu digitei primeiro, o 0,3 elevado a 4, que eu digitei segundo, e o 0,7 elevado a 2, que eu digitei terceiro. Agora, eu vou ter que multiplicar 2 vezes. Então, vezes e vezes. Pronto. Só isso. Fica 0. Vou repetir o cálculo, tá? Só um pouquinho, só anotar aqui.
Fica 0,595. 0,595. Então, eu vou repetir. 15, enter, 0,3, enter, 4 elevado, 0,7, enter, 2 elevado. Vezes, ele vai multiplicar o 0,3 a quarta por 0,7 ao quadrado. E agora, vezes de novo, ele multiplica isso por 15, certo? 0,0595. 5,95%. Probabilidade de x igual a 4 é de 5,95%. Então, as 4 sejam para o Rio de Janeiro, 5,95%, ok? 4 quer dizer exatamente 4, tá? Se fosse assim, pelo menos 4, até 4, aí tinha que fazer a modificação. Como não tem nada disso, então é 4, tá? Nenhuma delas seja para o Rio de Janeiro. Nenhuma quer dizer o quê? Quer dizer zero, tá? Nenhuma é zero. Então, aqui a gente tem P igual a 0,3, Q igual a 0,7, N igual a 6 e aqui K igual a 0, tá? Nenhuma para o Rio. Nessa de baixo, nós temos o quê? No máximo 3. No máximo 3. Então, P, mesma coisa. P é 0,7, P é 0,3, Q é 0,7, N é igual a 6. No máximo 3 quer dizer até 3, né? Não mais do que 3. Então, no máximo 3 quer dizer K menor ou igual a 3. No máximo 3. E na outra, nós temos 4 ou mais. 4 ou mais peças sejam para o Rio de Janeiro. 4 ou mais quer dizer... Aqui. Quatro ou mais peças, quer dizer que serão 6 tentativas, né? P igual a 0,3, Q igual a 0,7, 6 tentativas, 4 ou mais, K maior ou igual a 4. 4 ou mais tentativas, 4 ou mais sucessos. Então, tem essas 3 aqui. A fórmula é a mesma, tá? P de x igual a K é CNK, P elevado a K, Q elevado a N menos K. Podem fazer. Vamos lá. Vou fazer aqui só a primeira, tá? Qual a probabilidade que nenhuma seja para o Rio de Janeiro? Então, a fórmula é a mesma. P de x igual a K igual a CNK, P elevado a K, Q elevado a N menos K. P, Q e N e K já estão ali. Então, eu vou colocar aqui. Probabilidade de x igual a K, que é 0, né? É igual a CNK, C6, 0, vezes o P, que é 0,3, elevado a K, que é 0, vezes o Q, que é 0,7, elevado a N menos K, que é 6 menos 0, 6. Ok? Esse primeiro aqui, C6, 0, dá 1. Esse daqui também dá 1, pela propriedade da potência, tá? 20, 60. A C? Acho que dá um pouco mais. Já verifico, dá um pouco mais do que 6. Do que 20. Vamos lá. Então, P de x igual a 0 vai ficar 0,6 elevado a sétima. Só isso, tá? 0,6 entre 7 elevado vai dar 0,0... Opa, 0,7 elevado a 6. É 0,6 elevado a 7. 0,7 entre 6 elevado. Isso. Deu 0,1176. Ou seja, 11,76%. Legal? Esse primeiro foi fácil, né?
Aqui, 11,76%. Subindo a letra. Oh, que droga. ,11,76%. Muito bem. Agora, na letra C, é no máximo 3, tá? No máximo 3. Deixa eu colocar, tirar essa fórmula aqui, que não vai ficar apertado. No máximo 3, quer dizer que o K é menor ou igual a 3. Lembrando que P de x menor ou igual a 3, vai ficar P de x igual a 0, mais P de x igual a 1, mais P de x igual a 2, mais P de x igual a 3, tá? Tem que fazer todas. 0, 1, 2 e 3, beleza? Vou fazer separadinho aqui cada uma delas. P de x igual a 0 vai ser C60 vezes 0,3 elevado a 0 vezes 0,7 elevado a 6. Vou colocar aqui só, mas vou aproveitar o resultado da de cima, tá? Que é igualzinho. P de x igual a 1 vai ficar C 6,1 vezes 0,3 elevado a 1 vezes 0,7 elevado a 6 menos 1, que é 5. 6 menos 1, que é 5. Lembrando que se eu somar aqui os expoentes dos dois, tem que fechar 6, tá? 5 mais 1 aqui, 6. 6 mais 0, 6. Por que 6? Porque são 6 tentativas. Tem que fechar o número de tentativas. P de x igual a 2 vai ficar C 6,2, 0,3 elevado a 2, 0,7 elevado a 6 menos 2, que é 4. E o P de x igual a 3 vai ficar C 6,3, 0,3 elevado a 3, 0,7 elevado a 6 menos 3, que é 3, tá? Então, vamos fazer aqui cada uma delas. Essa primeira aqui, eu vou pegar só o resultado lá de cima, tá? Que é igual. 0,1176. Já tinha sido feita acima ali, então não vou fazer de novo. A segunda, C61, faz parte daquelas importantes, daquelas propriedades importantes. C61 é 6, tá? Não precisa nem fazer o cálculo, porque a gente viu nas propriedades aqui, quando o K for igual a 1, o resultado será sempre N, tá? Então, aqui, C61 é 6. Vezes 0,3 vezes 0,7 elevado a quinta. Vamos calcular. Seis, enter, 0,3, enter, 0,7 elevado a quinta, multiplico e multiplico. 0,3025. 0,3025, tá? Vou fazer de novo o cálculo aqui, ó. Coloquei o 6, enter, guardou na memória. 0,3 elevado a 1, não precisa, né? Enter, guardou na memória. Agora, vou fazer 0,7 a quinta. Ah, professora, mas vai dar enter de novo. Não tem problema. 0,7, enter, 5 elevado. Agora, ele guardou na memória, tá? Multiplico uma vez e multiplico de novo. Porque são duas multiplicações aqui. Pode falar. 81,19. Tô fazendo aqui, a gente já vê. Tá? Eu acredito que não também. Vamos lá no outro. C62. C62. C62 a gente calculou antes lá em cima, eu acho. Não, C64 nós calculamos. Vamos calcular aqui o C62. 6 fatorial sobre 2 fatorial. 6 menos 2 é 4 fatorial. Tá? Então, fica 6 fatorial, 2 fatorial, 4 fatorial, multiplica e divide. C62 deu 15. Então, aqui deu 15. Agora, vezes 0,3 elevado a 2. 15 vezes 0,3 elevado a 2 vezes 0,7 elevado a 4. Tá? Vamos lá. 15, enter. 0,3
elevado a 2, 0,7 entre 4 elevado a 4, vezes e vezes. 32,41. 0,3241. E o último aqui, 0,63 vai ficar 6 fatorial, 3 fatorial, 6 menos 3 fica 3 fatorial de novo, multiplica e divide. C63 deu 20. 20. Vezes 0,3 ao cubo, vezes 0,7 ao cubo. 20, 0,3 entre 3 elevado, 0,7 entre 3 elevado, multiplica 0,1852. Ok? Você achou isso, Breno? Quem perguntou? Breno. E Felipe também. Vocês acharam esses valores aqui? Sim? Então, vamos somar aqui só, então, agora. Se faltou algum, daí já era. Deixa eu só apagar aqui esse rabisco. Saiu. Estão vendo a tela minha ainda? Ou saiu? Então, beleza. Não, não vai subtrair de 1, não. Não vai subtrair de 1 porque você só subtrai quando é maior. Quando é menor, não. Quando é menor, você soma até chegar lá. Quando é maior, daí você subtrai de 1. Agora, eu vou somar tudo, tá? Porque, ó, lembra? Aqui no começo que eu fiz, ó. P de x menor ou igual a 3 vai ser 0, mais 1, mais 2, mais 3. Só somar. Você monta a ideia do que você vai fazer antes de começar, tá? Agora é só somar todos eles. Vamos ver, fazer aqui mais para baixo um pouquinho. Então, vai ficar assim. P de x menor ou igual a 3 vai ficar P de 0, que é 0,1176, mais P de 1, que é 0,3025, mais P de 2, que é 0,3241, mais P de 3, que é 0,1852. É só somar tudo isso. Vamos lá. Putz. Tem que fechar aqui. Tá bom? Já não deu boa aqui pra minha calculadora. Beleza. Ok. Então, 0,1176. Eita, vem cá. Fugiu. Aqui. 0,1176. 0,3025. 0,3241. E 0,1852. 92,94%. 92,94%. 0,9294. Ou seja, 92,94%. Legal? Quase, né? Então, quando que você vai subtrair de 1? É bem simples, quer ver? De entender. Quando for maior, quero P de x maior ou igual a 3, por exemplo. Você faz 1 menos P de x menor que 3. Quando você quer P de x menor que 3, você vai somar até chegar. Se subtrai de 1, quando? Normalmente, quando você não sabe qual é o último aqui, tá? Eu quero maior que 3, mas eu não sei até quando que vai. Por exemplo, você vai subtrair de 3. Ou de 100. Ou então, quando são muitos números até chegar no final. Tipo, são 10 tentativas, eu quero que seja maior que 3. Maior ou igual a 3. Então, você tem que fazer 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São muitos. Se você subtrair de 1, fica mais fácil, entendeu? Mas,
sempre você pode somar até chegar. Se você souber o último, sempre você pode somar até chegar lá, tá? Nesse caso aqui, como é K maior ou igual a 4, a gente pode subtrair de 1 se quiser. Pode subtrair de 1, tá? Não necessariamente que seja a melhor opção, mas pode subtrair de 1 porque aqui nesse caso é maior, tá? Então, assim, ó, P de x maior ou igual a 4 é o quê? É 1, posso colocar assim, é 1 menos P de x menor que 4, uma tentativa, tá? Então, fica 1 menos 0, 1, 2 e 3. Tá vendo que tem bastante? Ó, não compensa. Tá vendo? Tem muita coisa para somar. Então, não compensa. Claro que eu posso pegar dali de cima. 0, 1, 2, 3 já tinha feito, tá? Eu posso subtrair. Mas eu também poderia colocar assim, ó. Também fica a mesma coisa. P de x maior ou igual a 4 é o quê? É 4 mais 5 mais 6. Tanto faz, tá? Nesse caso, tanto faz. Porque tanto um quanto o outro tem um monte de conta para fazer. Então, aqui ficou ruim de qualquer maneira. Tá? Não tem um jeito legal de fazer isso. Eu vou fazer subtraindo, por quê? Porque eu já tenho esse resultado no de cima. 0 mais 1 mais 2 mais 3 já tem lá em cima, então eu vou fazer subtraindo, tá? Mas também poderia fazer somando nesse caso, porque não faz diferença. Da mesma forma, dá o mesmo trabalho, fazer de uma maneira ou de outra, tá? Vamos lá. P de x menor ou igual menor que 4. Então, P de x maior ou igual a 4 vai ficar 1 menos, que eu vou colocar. P de x igual a 0. Isso aí. Bem isso. Igual a 0 mais P de x igual a 1 mais P de x igual a 2 mais P de x igual a 3. Tá? Esse resultado aqui. Esse resultado aqui, a gente já tem aqui, tá? A gente já tem aqui. Então, a gente você vai pegar dali, porque não precisa fazer de novo, né? P de x maior ou igual a 4 vai ficar 1 menos. Aí, 0 mais 1 mais 2 mais 3 ficou 0,9294. 0,9294. Subtraindo de 1, 1 menos 0,9294 ficou 0,0706. 0,0706. 0,706. Ou seja, 7,06%. Legal? Alguma dúvida? Professora, Pode falar. eu fiquei com dúvida ali no anterior, que falava lá, tipo, no máximo 3, que Uhum. teve uma lista de exercícios que você passou, que tinha uma que falava assim, ó, se 20% dos parafusos produzidos por uma máquina são defeituosos, determinar a probabilidade de entre 4 escolhidos, daí a número C era no máximo 2 sejam defeituosos. Uhum. Daí Aí você vai eu fazer indo e não bateu o resultado. no máximo 2 defeituosos e aqui no máximo 3. E o que aconteceu de diferente? Lá não incluiu 2? Lá eu fiz igual foi feito ali, só que não bateu. Daí, por acaso, eu acabei fazendo só com x igual 2 e bateu com o gabarito. Daí eu fiquei meio Só 2. confuso. Olha, talvez seja algum problema naquela lista, porque aqui tá certinho. No máximo 3 quer dizer 0, 1, 2 ou 3. Sim, daí isso que me Tá? confundiu ali no Uhum. último. Não. Então, talvez alguma coisa na lista. Se aqui tem no máximo 3, então é no máximo 3. Ou não é nenhum, ou é 1, ou é 2, ou é 3. Tá? Depois a gente pode rever a lista se você quiser, tá bom? Pode ser? Pode ser. Então, beleza. No final daí, depois de terminar aqui, eu abro a lista lá e a gente vê junto, tá? E a 6, vamos ver. O Grêmio de uma empresa formou 2 times, A e B.
Os times jogaram 8 vezes entre si e não houve empate. Qual a probabilidade do time A ganhar 6 vezes, do time A não ganhar nenhuma partida, do time A ganhar uma única vez? Então, aqui a gente tem distribuição de Poisson, tá? Já não é mais binomial. Não, se bem que é. Porque qual é a probabilidade de ganhar? 50%. Mas dá para fazer Poisson também, tá? E aqui eu vou fazer binomial, mas dá para fazer Poisson também. É possível. Depois a gente tem um aqui que a gente vai juntar os dois, que fica bem. O Poisson, as distribuições, elas são análogas, assim. Então, elas servem tanto uma quanto a outra para a mesma coisa, tá? Mas aqui a gente ainda vai fazer por binomial. Ó, qual a probabilidade de vencer? Se não houve empate, a probabilidade de vencer é 50%. E a probabilidade de não vencer é de 50%, tá? Foram 8 jogos. 8 jogos e não houve empate. Qual a probabilidade do time A ganhar 6 vezes, do time A não ganhar nenhuma e do time A ganhar uma única vez? Essa aqui tá fácil, né? Aqui vai ser K igual a 6. Aqui vai ser K igual a 0. E aqui vai ser K igual a... Vou baixar aqui um pouquinho. Aqui vai ser K igual a 1, tá? Uma única vez. K igual a 1. Então, na primeira é 6. 50% de probabilidade do time ganhar, né? 8 partidas, então N igual a 8 aqui também. N igual a 8, aqui também o N igual a 8, aqui também o N igual a 8, tá? 6 vezes, nenhuma vez ou uma única vez, tá? É uma única vez. Vou deixar aí para vocês fazerem. O time A ganhar 6 vezes. Então, 6 vezes quer dizer em 8 tentativas, 6 sucessos, né? Então, P de x igual a 8. Não, 6, né? São 6 sucessos em 8 tentativas. P de x igual a 6 vai ser C NK, C86, vezes 0,5 elevado a 6, vezes 0,5 elevado a 8 menos 6, que é 2. Poderia fazer direto 0,5 elevado a 8, já que as duas são iguais, tá? Vai ficar como? Vejamos. C86. Vou calcular aqui na minha calculadora, aqui mais rapidinho. Vocês já pegaram o esquema, como é que calcula a combinação, né? Se tiver com dificuldade, me avisa que eu faço mais vezes na HP. C86 aqui para mim deu 28. 28. Vezes 0,5 elevado a 6, vezes 0,5 elevado a 2. Então, o que eu posso fazer direto? Vezes 0,5 elevado a 8, tá? Porque mantém a base e somos expoentes, 6 mais 2 é 8. Então, posso fazer uma conta só, mais rápido. Então, vai ficar 28, enter, 0,5 elevado a 8 e multiplica. 10,94. 0,1094. Ou seja, 10,94% de probabilidade de que o time ganhe 6 vezes. 10,94%. Agora não ganhar nenhuma. Nenhuma vai ser 0, né? P de x igual a 0 é C80. 0,5 elevado a 0, 0,5 elevado a 8. 8 menos 0, que é 8. C80 é 1, né? 0,5 elevado a 0 é 1 também. Então, vai ficar só 0,5 elevado a 8. 0,5 elevado a 8, que é 0,0039. 0,0039. Ou seja, é 0,39% de probabilidade de que o time não ganhe nenhuma das partidas. E agora o time ganhar uma partida, só uma. Então, P de x igual a 1. 0, C81. C81. 0,5 elevado a 1. 0,5 elevado a 7. Das duas formas vai ficar elevado a 8, 0,5 no final, tá bom? Aqui o chat que eu não tô vendo.
10,92 e 0,39, tá certo? E essa outra eu vou fazer agora. C81 dá 8, né? E 0,5 elevado a 8. 0,5 elevado a 8. 8, enter, 0,5 elevado a 8 e multiplica. 0,313. 0,0313. Então, aqui vai dar 3,13%. Beleza? 312. Breno, para ficar bem certinho aqui as casas decimais, você está fazendo na HP ou na científica? Breno, tá fazendo na HP ou na científica? Breno saiu. Ah, não, tá aí. Você tá fazendo na HP ou na científica? Na HP? Então, você ajusta para ficar com 4 casas. Não é para dar diferença nenhuma. Você viu que aqui com 4 casas dá sempre igual, tá? Não é para dar essa diferença de 1/10 lá no final se tiver ajustada com 4 casas, tá bom? Vamos lá. Número 7. Um departamento de polícia recebe, em média, 5 solicitações por hora. Então, aqui a gente já sabe que é Poisson, por quê? Porque diz que é alguma coisa que está acontecendo em um intervalo, tá? Então, aqui a gente pode usar Poisson. 5 por hora é coisas acontecendo em algum intervalo de tempo ou de espaço é Poisson, tá? Então, são 5 por hora. Qual é a probabilidade de que receba 2 solicitações em 1 hora? 1 hora, tá? 1 hora selecionada aleatoriamente. Então, aqui é 1 hora e por hora. Então, tá na mesma unidade de tempo. Então, nosso lambda é 5 por hora. Por hora. Qual a probabilidade de que receba 2 em 1 hora? Então, nosso K é 2 em 1 hora. Estando os dois na mesma unidade, fechou, tá? Tem que estar sempre na mesma unidade. Sempre hora em um, hora na outra. Se fosse assim, 2 ligações em meia hora, aí teria que modificar o lambda para meia hora, tá? Beleza. Então, Poisson P de x igual a K é E elevado a menos lambda vezes lambda elevado a K sobre K fatorial, ok? O lambda vale 5 e o K vale 2. Então, vai ficar assim, P de x igual a 2 é E elevado a menos lambda, que é 5, vezes lambda elevado a 2, que é K, dividido por 2 fatorial. E elevado a menos 5 vezes 5 elevado a 2, dividido por 2 fatorial. Então, a gente calcula cada um deles. E na menos 5, 5 negativo E na x. Tá na memória já esse número. Agora, 5 ao quadrado. 5 elevado ao quadrado, 2 elevado, e já tá na memória. E agora o 2 fatorial. 2 fatorial, tá? Primeiro eu vou dividir e depois vou multiplicar. Pronto. Certo? É isso? Não, primeiro deixa eu fazer diferente, porque aqui ele vai dividir só o 5 por 2. Vou fazer diferente. 5 ele é negativo E na x. 5, enter, 2 elevado e multiplico. Agora eu coloco 2 fatorial e divido. É isso aí, 8,42. 0,0842. Tá, lá. 0,842. Tanto faz. O outro jeito também dá certo, tá? 0,842. Mas se quiser multiplicar primeiro e dividir depois, também pode. Então, aqui deu 8,42%. Probabilidade que uma determinada hora receba duas ligações é de 8,42%. Agora vamos para o próximo, que é número 8. Suponha que 10% das crianças de um determinado bairro do Rio de Janeiro prefiram sorvete de baunilha ao de chocolate.
Qual a probabilidade de que se entrevistadas 10 crianças desse bairro, exatamente 2 preferem sorvete de baunilha? Então, a preferência por baunilha é de 10%, tá? Em 10 crianças, quer dizer que quantas vão preferir baunilha? Só, 10% das crianças preferem baunilha. Em um grupo de 10, significa que uma criança vai preferir baunilha. Por que 1? Porque é 10% de 10, tá? Essa é aquela que eu falei que dá para fazer tanto por Poisson quanto por binomial. Eu vou fazer pelos dois aqui, vou mostrar a diferença para vocês, tá? Então, eu quero que nesse grupo de 10, 2 prefiram sorvete de baunilha. 2. Então, meu K é igual a 2, ok? Normalmente, 10% preferem baunilha. Em um grupo de 10, será uma criança que prefere baunilha. Qual a probabilidade que 2 prefiram baunilha? Tá? Então, a gente mudou o lambda para adaptar a realidade da amostra, que são 10, ok? E eu quero dois sucessos. Então, P de x igual a 2 vai ser E elevado a menos lambda, que é menos 1, vezes lambda elevado a 2 sobre 2 fatorial. Aqui, 1 elevado a 2 é 1 mesmo, E elevado a menos 1 sobre 2. Essa é a conta que a gente vai fazer. 2 fatorial é 2 vezes 1, que é 2, né? Então, fica 1 negativo E na x, 2 divide. 0,1839. 0,1839, tá? Essa aqui por Poisson. Se eu fosse fazer por binomial, essa mesma, tá? A mesma questão agora usando binomial. Como que fica? A probabilidade de escolher baunilha, o P, é 10%, ok? A probabilidade de não escolher baunilha, de não gostar de baunilha, é 90%, ok? Tenho 10 tentativas e eu quero 2 sucessos. 2 escolherem baunilha, preferirem baunilha, tá? Então, P de x igual a 2 vai ser C 10, 2, vezes P, que é 0,1 elevado a 2, vezes Q, que é 0,9 elevado a 10 menos 2, que é 8. Ok? C10, 2. Vou calcular aqui mais rápido. 10, 2 vai dar 45. Vezes 0,1 ao quadrado, vezes 0,9 elevado a 8. Vejamos. (45), enter, 0,1 ao quadrado, 0,9 elevado a 8, multiplico e multiplico. 0,1937. Veja que a diferença encontrada entre a Poisson e a binomial, embora seja o mesmo exercício, a mesma ideia para todas, dá diferença entre o resultado da Poisson e o resultado da binomial. Tá? Não é o mesmo resultado. Embora seja o mesmo teste, as mesmas características, a mesma coisa, as duas, não vou dizer que as duas estão erradas, tá? As duas estão certas, só que a mais certa é a binomial. Por quê? Porque quando você faz Poisson, essa média que a gente usa aqui, ó, isso aqui é muito arredondado, tá? É muito arredondado. Eu não consigo colocar aqui eu não conseguiria colocar, por exemplo, se eu tivesse um resultado aqui que fosse 0,5 o lambda. Eu não conseguiria colocar um K bem próximo do lambda, tá? Porque o K só vai aceitar número inteiro, já que a variável é discreta, tá? Só vai aceitar número inteiro. Então, aqui, ele é mais arredondado do que aqui na Poisson. Então, a mais certa entre as duas, nesse caso, é a binomial. A mais certa é a binomial. Muito provavelmente eu vou colocar uma questão na prova, então já fica um spoiler aí para vocês, onde vocês vão calcular a diferença entre as duas, tá? Um problema, onde vocês vão calcular a diferença entre o resultado da Poisson e da binomial para o mesmo. Esse resultado é um erro, tá? É um erro de cálculo, é um erro amostral, digamos assim, tá? É o valor que a gente está sujeito a cometer de erro dentro desse cálculo. Então, aqui, nesse caso aqui, o erro seria de quanto? Deixa eu ver, 0,1937 menos 0,1937.
18,39. Aqui o erro seria de 0,98%, um erro de quase 1% entre esses dois aqui, tá? Esse tipo de erro acontece entre essas duas distribuições, embora seja o mesmo caso, pode acontecer. Então, aqui tem um erro considerado de 0,98% entre uma e a outra, tá? Então, tanto faz fazer por uma ou por outra. Em alguns casos, para não ter confusão de qual você vai fazer por binomial, vai fazer por Poisson, quando for uma pergunta que esteja confusa, que apresente assim uma possível solução pelos dois, eu vou colocar lá qual que vocês devem usar, tá bom? Vou colocar para facilitar. Mas é bom ficar esperto que isso acontece várias vezes, pode acontecer várias vezes, tá? De um mesmo exercício poder ser feito pelas duas técnicas, ok? Aqui é número 9. Essa número 9, ela é aquela que eu falei para vocês que precisa usar mais casas, tá? Porque olha o erro, é bem pequenininho aqui, 0,001. 0,0001%. Como é um errinho bem pequeno, então aqui vai ter que fazer com mais casas decimais, ok? Mas já falamos sobre isso aqui, ó. Suponhamos que em uma indústria farmacêutica, 0,001% de um determinado medicamento sai da linha de produção somente com o recipiente, ou seja, sem o princípio ativo. Qual a probabilidade de que em uma amostra de 4.000 medicamentos, mais de 2 deles estejam somente com recipiente? Mais de 2. Mais de 2 quer dizer 2 ou mais, né? Mais de 2, na verdade, não inclui o 2. É mais do que 2. 2 não pode, tem que ser 3 ou 4 ou 5, tá? Então, eu quero a probabilidade de que X seja maior do que 2. Ok? Mais que 2. Muito bem. Vejamos aqui. O nosso lambda tem que ser calculado pelos 4.000, tá? Pelos 4.000. Por quê? Porque a quantidade de elementos no intervalo que a gente está fazendo. Estamos fazendo um teste para 4.000 elementos. O nosso lambda é 0,01%. Quer dizer, o normal é 0,01%. Então, o lambda vai ser o quê? Vai ser 0,001% de 4.000. Menorzinho, ficou muito feio. Nosso lambda vai ser 0,001% de 4.000. Tá? 0,001% de 4.000. Vejamos aqui. Vou fazer a continha. Enter. 0,001% vai dar 0,04, tá? O lambda equivale a 0,04. Ou seja, em uma amostra de 4.000, 0,04 em média tem só o recipiente, tá? 0,04. Esse vai ser o valor do lambda, ok? O K, como eu quero mais que 2, então meu K vai ser maior que 2, tá? Então, P de X maior que 2 é o quê? Quando é maior, eu não sei, maior do que 2, eu não sei qual é o total. Aliás, eu sei, vai até 4.000. Ou são 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 10, ou 1.000, ou 2.000, 3.000, ou 4.000. Então, vai aumentando todos eles até chegar no 4.000. Não tem necessidade, a gente vai descontar de 1. Para que seja maior que 2, é 1 menos a probabilidade de que X seja menor ou igual a 2, tá? Como aqui nesse aqui não tem igual, aqui vai ter igual, tá? Na segunda parte vai ter igual, já que na primeira não tem. Quando que X é menor ou igual a 2? 1 menos. Quando for 0, ou quando for 1, ou quando for 2, certo? É menor ou igual a 2, quando é 0, ou 1, ou 2. Vamos lá. P de X maior que 2, então vai ser... Vou calcular cada um deles separadinho aqui, tá? P de X igual a 0. É E elevado a menos lambda, vezes lambda elevado a K, dividido por K fatorial. Esse é o P de X igual a 0. P de X igual a 1. E elevado a menos lambda,
vezes lambda elevado a k sobre k fatorial. P de x igual a 2 e elevado a menos lambda vezes lambda elevado a k sobre k fatorial. Então, vamos lá. P de x igual a 0. Esse daqui dá 0, dá 1. Esse daqui também dá 1. Então, vou calcular só e elevado a menos 0,04. 0,04 negativo e na x. 96,08. Então, fica 0,9608, tá? 1. Esse daqui dá 1, não preciso calcular. Então, só vou fazer e elevado a menos 0,04 vezes 0,04. 4 negativo e na x, 0,04 vezes. Dá 0,07. Vou colocar até mais casas aqui para não ter problema. 0,0007. 0,0007. E o 2 negativo, 0,04, 0,04 negativo e na x. 0,04 ao quadrado, multiplico e divido por 2. Divido por 2. Errei. 0,04 negativo e na x. 0,04 2 elevado, multiplico e divido por 2. 0,0077. 0,00077. A primeira acho que deu 7,3 aqui, né? Se eu não me engano. Acho que foi isso. Deixa eu fazer de novo. 0,04 negativo e na x. 0,04 vezes. Opa, não coloquei negativo. Peraí. Vou fazer de novo? A 1 ali, porque deu muito próximo uma da outra, por isso que eu tô achando que talvez esteja errado, tá? Vou fazer de novo. 0,04 vezes 0,04. Então, 0,04 negativo e na x. Vezes 0,04. Deu, tá errada mesmo. Aqui, ó, de cima que tá errada. Dá 0,03843. 43. E a de baixo, vou fazer de novo também. Percebam assim, ó, como é que você sabe que tá errado, de repente, um cálculo. Quando você for fazer, você veja, de 1 para 2 deu quase o mesmo valor. E não pode. A chance de ter um remedicamento com defeito é de 0,001%. Então, a chance de ter 1 é pequena. A chance de ter 2 tem que ser muito, muito menor que a chance de ter 1. E deu bem pertinho uma da outra, tá? Então, tem esse olhar, de olhar para ele e falar assim, não, tem alguma coisa errada, porque tem que dar maior. O outro tem que dar maior que o outro. Daí, se você tiver esse olhar, assim, clínico de ver que, de repente, não é aquilo, faça várias vezes o cálculo, tá? Porque é fácil errar, são continhas chatinhas de fazer, né? 0,04 negativo e na x. 0,04 enter 2 elevado e multiplico e divido por 2. Pronto, agora sim, 0,0077. Ok. Agora vamos fazer aqui o cálculo. 1 menos P de 0. Aliás, vou somar todas elas. Não, vou fazer aqui. 0,9608 mais 0,03843 mais 0,00077. Tá? Agora vou somar elas aqui. 0,9608 enter 0,03843 soma. Você tá bloqueandinho aqui. Tá com uma casa decimal só, por isso que tá. Pronto, vou colocar com 5.
0,9608, enter. 0,03843, soma. 0,00077, soma. Olha lá, deu 1, tá vendo? Precisa colocar mais casas. Vamos colocar todas. Eita. De novo. 0,9608, enter. 0,03843, soma. 0,00007, soma. Isso. Aí. 0,99993. 0,9991234, tá? Veja que agora apareceram, precisou colocar mais uma casa, tá? Porque aqui 1 menos 0,09999 ia dar problema na hora de fazer o cálculo. Agora eu vou subtrair 1 menos isso. 0,000. 1, 2, 3, 4. 7. O 7 apareceu lá na quinta casa, então precisava da quinta casa mesmo. Tá, vou multiplicar por 100 aqui para ficar fácil de saber qual que é. Opa. 0 pontos. Ah, só deslocar duas para cá, né? Vai ficar 0, aqui 2, 0,07%. Legal? Então aqui precisamos, foi necessário uma casa a mais. Ficaram com dúvida nessa? Ficou muito confusa? Ou tá tranquilo? Beleza. Ok, então vamos para a última. Estudos apontam que 22,8% de novas empresas não sobrevivem ao primeiro ano e acabam falindo. Qual a probabilidade que uma amostra de 10 novas empresas, metade sobreviva, todas falirem, nenhuma falir, menos da metade delas falir? Então, deixa eu baixar aqui. Então, 22,8% das novas empresas vão à falência no primeiro ano. Então, a probabilidade de falir é de 22,8%, tá? Nosso P aqui, nosso P não, nosso lambda é 22,8% de 10, tá? Das 10 novas que nós estamos testando. Então, nosso lambda vai ser 2,28, ok? 2,28. Qual a probabilidade de metade delas sobrevivam? Se metade sobrevive, metade vai falir, né? Então, nosso K aqui é igual a 5. K é igual a 5. Então, é simples, né? P de x igual a lambda, de x igual a K, que é 5, é E elevado a menos lambda, vezes lambda elevado a K, dividido por K fatorial. E elevado a menos 2,28 vezes 2,28 elevado a 5, divididos por 5 fatorial. Na letra B, que nós temos aqui na letra B, todas falirem no primeiro ano. Todas. Todas quer dizer 10. Tá. Então, o lambda continua sendo o mesmo, 2,28. E o K agora aqui é 10. Ok? A letra C, nenhuma falir no primeiro ano. Nenhuma. Nenhuma quer dizer 0. Nenhuma quer dizer 0. Então, aqui vai ser lambda. É o mesmo, 2,28, porque todas se referem a um ano, tá? Primeiro ano. E o K é igual a 0. Nenhuma falir. E aqui, menos da metade delas falir. Vou deixar vocês fazerem essas 3 aqui. Daí eu já volto com a letra D, tá bom? Dá um tempinho aí pra vocês fazerem. Todas falirem no primeiro ano. Então, lambda é igual a 2,28, K é igual a 10. A primeira deu... Vou fazer a conta aqui. E elevado a menos 2,28.
2,28 negativo e na x. 2,28 elevado à quinta vezes e 5 divide. 5 fatorial divide 0,0525. 525, certo? Então, a probabilidade de que metade sobreviva ao primeiro ano é de 5,25%. 5,25%. Agora, todas falirem, cai igual a 10. Então, P de x igual a 10 é E elevado a menos lambda, vezes lambda elevado 2,28 elevado a K, que é 10, dividido por 10 fatorial. 2,28 elevado a 10 dividido por 10 fatorial. 2,28 negativo e na x. 2,28 elevado a 10 vezes 10 fatorial divide 0,00123 vou colocar aqui com 5 casas. 0,11, tá? Com 5 casas, multiplicar por 100 vai dar 0,0111%, tá? Deixa eu aqui. 0,011%. Ou 0,0107%. 0,01% também tá certo, tá? E nenhuma falida é o K igual a zero. Então, P de x igual a zero é E elevado a menos lambda, vezes lambda 2,28 elevado a K, elevado a zero, dividido por zero fatorial. Então, vai ficar só o E elevado a menos 2,28, né? 2,28 negativo, E na x, 10,22. Deixa com 4 casas, 10,23. 0,1023, ou seja, 10,23%. E a última, menos da metade delas falir. Menos da metade quer dizer x menor que 5, tá? Menos da metade. Então, não pode ser a metade, tem que ser menos. Então, aqui vai ser a probabilidade de x menor que 5. Quando é menor, a gente vai somando até chegar lá, tá? Então, vai ser P de 0 mais P de 1 mais P de 2 mais P de 3 mais P de 4. Todas elas. 0 mais 1 mais 2 mais 3 mais 4, tá? Não chega até 5, porque não pode ser 5, né? Então, calculamos aqui. A de 0 a gente já tem, né? P de x igual a 0. Eu já tenho ali, que é 0,1023. Preciso calcular. A de 1 nós vamos calcular. E elevado a menos lambda, vezes lambda elevado a k, sobre k fatorial. A de 2, E elevado a menos lambda, vezes lambda elevado a k, sobre k fatorial. A de 3, E elevado a menos lambda, vezes lambda elevado a 3. E a de 4. P de x igual a 4, E elevado a menos lambda, vezes lambda elevado a 4, sobre 4 fatorial. Só fazer os cálculos aqui de todas elas e depois juntar tudo. E temos a probabilidade de ser menor que a metade, tá? Nem fazer as continhas aí. Oito, 054. Vejamos. 8054. Qual que deu 8054? A soma?
Da científica, Felipe? Tem que praticar mais, usar a memória da científica. Talvez alguma coisinha errada que você digitou. É bom, assim, quando você fizer quase isso também, Breno. Quando você fizer usando a memória da calculadora científica, ela usa todas as casas decimais, tá? Tudo, ela usa tudo. Aqui a gente está usando com 4 casas, tá? Você faz a conta com todas, apresenta o cálculo com 4 casas e a hora que você for somar aqui, usa só 4, tá? Assim que a gente tem feito. Então, na científica usa tudo, tá? Então, é por isso que acaba dando essa diferencinha, normalmente. Mas não é para dar 80, tem que dar bem mais. Então, tem alguma coisinha que tá errada. Vamos verificar aqui. Já vemos. Fazer o de 1. 2,28 negativo e na x. 2,28 vezes. Dá 0,2332 a primeira. Opa, apaguei. 0,2332 a primeira. Deixa eu fazer de novo, para garantir. 2,28 negativo e na x vezes 2,28. 0,2332, tá certo. Agora fazer a segunda. 2,28 negativo e na x. 2,28 ao quadrado vezes 2 divide. 0,2659. 0,2659. Agora com 3. 2,28 negativo e na x. 2,28 elevado ao cubo, tá lá? Multiplica e divide por 3 fatorial. Divide. 0,2021. Agora o outro, 2,28 negativo e na x. 2,28 entre elevado a 4, vezes, agora divido por 4 fatorial. 4 e divide. 0,1152. 0,1152. Agora somamos todos aqui, né? Menor que 5, é só somar todos esses aqui. Então vai ficar 0,1023, 0,2332, soma, 0,2659, soma, 0,2021, soma, 0,1152 e soma. 91,87. 0,9187. Ou seja, 91,87%. 91,87%. Legal? Alguém ficou com dúvida? Nessa ou em alguma outra? Então, ó, todas aqui resolvidas, tá? Eu salvo elas aqui em PDF e mando lá no Ava para vocês com a resolução de todas, tá? Tudo certinho aqui, resolvidinho, bonitinho, passo a passo. Eu acho que isso aqui já vai ser bom. Isso, na hora de somar, usa 4 casas. Você arredonda na quarta casa, tá? Chega na quarta casa, você vai arredondar. Você vai chegar lá na tua calculadora, não sei se você está usando HP, né? Deixa só com 4 se você estiver usando HP. Aí não tem esse problema. Mas se você está usando científica que não arredonda, então você vai deixar com... Você vai arredondar na quarta casa e na hora de somar, você usa só 4 casas, como a gente fez aqui. Porque senão dá diferença. Vai dar uma diferença assim, pequena, mas vai dar. Tá? Quando você soma na HP, se a gente fosse usando as memórias HP para cada um deles, depois somando pela memória, ele faria com todas as casas também. A HP também faz com todas. Mas é muito empenho você salvar cada um na memória, vai lembrar onde que colocou, qual memória que foi. Então, o ideal é colocar assim e fazer, que dá certo também, tá? E se der diferença, dá bem pouca. Daria para fazer usando a memória da HP, tá? A HP também tem várias memórias. A HP tem 9 memórias ela tem, tá? 9, 10 memórias ela tem. Dá para usar todas elas.
Mas daí é muito empenho, muita coisa. Não sei se eu já ensinei vocês a usar a memória da HP ou não, mas eu vou ensinar em algum momento. Não hoje, para não confundir muito. Mas também dá, tá? Para fazer pela memória da HP, e daí faz com todas as casas, mas arredonda na quarta, da mesma forma. Daí eu vou deixar para vocês isso aqui resolvido lá no Avo, tá? Vocês estudem ele de novo, olhem bem com calma e paciência, leia outra vez e tenta resolver sozinhos. Quem não conseguiu acompanhar hoje muito bem, tá? Mesmo para quem não assistiu a aula, tá? Tô gravando, depois eu vou colocar no YouTube lá para vocês. E acho que é isso. Alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Daí para hoje não vai ficar lista, tá? Porque já foi, né? Já tem todas as listas. Já tem todas as listas, então para hoje não fica lista, tá? Não precisa se preocupar em fazer lista. É bom dar uma estudadinha para a atividade avaliativa da semana que vem, tá bom? Semana que vem, a atividade, como eu falei, vai ser online, tá? Eu vou colocar em uma plataforma aí, provavelmente no Google Forms eu vou colocar, tá? E aí mando o link para vocês podem fazer em duplas, mas cada um vai enviar o seu, beleza? Alguma questão? Quem vê? Que o Felipe tá digitando. Quem queria olhar a atividade lá da aula passada? O negócio dos parafusos lá. Tinha falado. Eu, professora. Então, vamos ver qual que era. Deixa eu parar aqui a gravação. Miau. Qual lista que era?